Assista você também. A paz do Senhor, eu sou a missionária Ana Paula Nazário e hoje se inicia o programa Valentes do Mestre. E hoje nós vamos conhecer a história de um servo chamado Billy Graham. Vamos conhecer de onde ele veio e sobre o chamado dele. Billy Graham, ele surgiu do nada. Era um jovem fazendeiro que trabalhou desde muito cedo. Veio de família simples e humilde. Ele não estava preocupado com fama, com mulheres, nem com dinheiro. Estava preocupado em servir e buscar a obedecer no chamado de Deus. Acompanhe também a história desse valente do mestre. Quando você pensa em eventos capazes de encher completamente um estádio, como este, no que você pensa? Campeonatos esportivos? Concertos de rock? Ou pensa nos Jogos Olímpicos? Poderia a mensagem de um só homem ter a energia necessária para atrair público na mesma quantidade dos eventos esportivos? Poderia um mensageiro da esperança atrair grandes multidões a ponto de lotar espaços dedicados a entretenimento, apenas para ouvir uma mensagem de fé, noite após noite, ano após ano, década após década? Yes, sir. Take me to the cross. I can find my way home from there. Quando eventos grandes e milionários não conseguem lotar um estádio como este, você pode contar com a mensagem de um homem que consegue atrair grandes multidões, Billy Graham. He conquered the grave, and because he lives, we can not only face tomorrow, but because he lives, I know that I shall not endure 1 minute in hell. I know that I'll never come under the judgment of God, even though I deserve it. Antes que imaginasse qual seria seu futuro, ou de ter consciência de que teria uma grande missão, Billy Graham levava uma vida típica de garoto de fazenda numa pequena cidade do sul. Nunca tinham visto nada parecido. Ele só tinha 18 anos. Um ano depois, ele estava pregando para muita gente mesmo lá na Flórida. Eram 500 ou 1000 pessoas. Minha mãe e meu pai nem acreditavam. Eles decidiram viajar até lá na época do Natal para saber se era verdade o que diziam. E na primeira vez que eu ouvi pregar, ele pregava alto, mas tão alto que era inacreditável. Ele não precisava de microfone nem nada. Literalmente, dava para ouvi-lo a quase 500 metros. E a nossa mãe achou que ele pregava muito bem, mas ela disse: "Meu filho, você não pode pregar tão alto. Você vai espantar as pessoas." Enquanto cursava o seminário, ele foi ordenado pastor da Igreja Batista Peniel, em 1939. Ao se formar no Instituto Bíblico da Flórida aos 21 anos, ele foi diretamente para a Faculdade Wheaton, em Chicago, onde uma linda jovem fisgou seu coração e assim o manteve pelo resto de sua vida. Billy Graham renunciou ao seu primeiro e único pastorado, pois ele queria levar o Evangelho de Deus a toda uma nação. Ele entendeu que levar Cristo às pessoas era mais importante do que levar denominação. Após a formatura em Wheaton, eles casaram-se em 13 de agosto de 1943 em Montreat, Carolina do Norte, onde assumirem o poder. Logo após o casamento, Billy assumiu seu primeiro e único pastorado na Igreja Batista de Western Springs, Illinois, nos arredores de Chicago.
a igreja tinha 35 membros e só teve recursos para construir o subsolo do que eles esperavam um dia ser o prédio completo da igreja. No tempo em que Billy era pastor em Western Springs, Torrey Johnson, um pregador de uma grande igreja em Chicago e apresentador de 2 programas de rádio, ofereceu a Billy a oportunidade de assumir o programa Canções da Noite. Certa manhã, bateram em minha porta e lá estava um rapaz alto, de cabelo claro. E ele tinha 21 anos e eu 31. O rapaz era Billy Graham. Ele disse ter assumido um programa chamado Canções da Noite. Era numa estação de 50 mil watts, muito potente, sabe? Ele fez o programa durante os 18 meses em que foi pastor. Shea aceitou o convite de Billy para participar em Canções da Noite, e os primeiros programas foram transmitidos do já mencionado subsolo da igreja de Western Springs. Sua frequente ausência na igreja em Western Springs começou a causar descontentamento entre alguns diáconos que diziam que Billy ignorava suas responsabilidades, apesar de terem concordado com as viagens na ocasião em que lhe ofereceram o cargo de pastor. Naquela época, seu colega evangelista Torrey Johnson deu início ao ministério Mocidade para Cristo, oferecendo atividades alternativas para soldados e jovens na área de Chicago. Quando Mocidade para Cristo expandiu-se para outras cidades americanas e para o Canadá, Johnson convidou Billy para assumir algumas pregações. Esses fatores, somados à determinação de Billy Graham em pregar o evangelho em todo e qualquer lugar, logo fizeram com que ele renunciasse ao pastorado em Western Springs. Eu estou ligada na JMN TV. Assista você também. Valentes do Mestre está no ar. Não saia daí. Billy Graham acreditava no maior mandamento de Deus. Amar ao próximo não se limitava a circunstância nem classe social, muito menos cor de pele. Por isso, diante dos conflitos e das dificuldades, ele continuava a levar o Evangelho de Deus. A visão de Torrey Johnson para a Mocidade para Cristo não se resumia aos Estados Unidos e Canadá. Sua visão era fazer de Mocidade para Cristo um movimento evangelístico internacional para jovens, tornando Billy Graham seu primeiro evangelista em tempo integral. Menos de um ano após a Segunda Guerra Mundial, a equipe viajou para a Europa. A ocasião era perfeita. O povo recuperava-se da guerra. Havia carência, sofrimento e racionamentos. A comida era escassa e havia muita gente faminta, não apenas por algo para encher estômagos vazios, mas também para preencher almas vazias. A carência era tão grande que eles se dividiram em equipes, viajando por ilhas britânicas e pela Europa, realizando de 3 a 4 encontros por dia em igrejas, cinemas e áreas públicas, onde quer que uma multidão pudesse se formar. Os anos 60 foram um período inquieto e turbulento na América. A nação fervia em protestos, manifestações e tumultos. Billy sabia que não deveria manter-se à parte desses problemas. Pelo contrário, devia encará-los de frente. Ele acreditava que o maior mandamento de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, não era seletivo e se aplicava a todos, independente das circunstâncias, classe social e, acima de tudo, da cor da pele. Quanto mais Billy refletia nas mensagens que pregou ao longo dos anos, mais o seu coração sabia que não há lugar para a segregação dentro da fé cristã. Naquele tempo era comum em eventos públicos no Sul a prática de separar os assentos para brancos e para negros.
Mas Billy disse: não vamos estabelecer assentos separados, muito embora a organização local tenha se recusado a atendê-lo. Então, ele pessoalmente removeu as cordas que delimitavam a área para os negros. Foi um gesto corajoso, pois ele não sabia quais seriam as consequências. Um incidente similar aconteceu um ano depois em Chattanooga, Tennessee. Ele imediatamente removeu as cordas. O coordenador local ficou tão furioso com aquilo que imediatamente pediu demissão. Mesmo assim, Billy não voltou atrás. But when God looks at you, he doesn't look on the outward appearance. The Bible says he looks upon the... A intenção de Billy não era obter recursos para benefício próprio. A intenção dele era ser o mais transparente possível e usar todo o dinheiro recolhido nas missões para a evangelização. Em novembro de 1948, Billy, Cliff, Grady e Bev Shea realizavam um evento em Modesto, Califórnia, cidade natal de Cliff. Bill nos disse: sabemos que alguns evangelistas no passado tiveram dificuldades e tropeçaram ao longo do caminho e se envolveram em alguns fatos que deram muita má fama à causa de Cristo. E disse: vamos para os nossos quartos e vamos pensar tanto sobre os boatos que ouvimos como sobre coisas que de fato aconteceram. Vamos anotar tudo, voltar e discuti-los, pedindo a Deus que nos guarde de cometer tais erros. A lista que fizeram tinha apenas 4 itens. O primeiro referia-se a dinheiro. Muitos evangelistas abusaram do oportunismo e do apelo emocional para obter a maior quantia possível do público, dando aos evangelistas uma péssima reputação. Eles decidiram que tinham que prestar contas das finanças e formaram um comitê independente para tratar de assuntos financeiros. Segundo, resolveram jamais ficar a sós com outra mulher que não fosse a esposa. E isso os protegeria tanto de seduções quanto dos meios de comunicação. Terceiro, jamais criticar os pastores e suas igrejas locais. E, por fim, jamais deturpar a publicidade ou exagerar o próprio sucesso. Deixariam as autoridades locais avaliarem quanto o público compareceu aos eventos. Decidiram também que não seriam extravagantes em suas declarações. Desse modo, eles protegeriam a si mesmos de fatos escandalosos que destruíram ou enfraqueceram outros ministros. Foram incidentes que acabaram se tornando muito conhecidos e então Cliff deu o nome de O Manifesto de Modesto. O desejo de Graham era permanecer inocente diante dos fatos. Graças à humildade daqueles homens e suas intenções de servir a Deus, a declaração em Modesto plantou a semente do que viria a ser a Associação Evangelística Billy Graham. Determinação e coragem foram elementos essenciais para o ministério de Billy Graham. A força e o poder do Espírito Santo sobre ele levou pessoas a tomarem a decisão de viver para Cristo. Em 1983, o presidente Reagan deu a Billy Graham a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração que o presidente pode conceder a um civil, e disse na ocasião: a contribuição de Billy Graham para o bem-estar da humanidade é literalmente imensurável. O mundo é um lugar melhor por causa dele. Centenas de homenagens e prêmios foram dados a ele, inclusive a Medalha de Ouro do Congresso, concedida a Billy e sua esposa Ruth. Os nigerianos deram seu nome a uma montanha. No sul da Índia, uma cidade com seu nome. Uma rodovia recebeu seu nome. Nos Estados Unidos e também em outros países, diversas instituições de ensino superior concederam títulos de doutorado a Billy Graham. Mas em seu estilo típico ele diz: não posso receber crédito por algo que Deus decidiu realizar através de nós e nosso ministério. Somente Deus é digno de glória. A beleza de Billy Graham é a sua humildade. E o fato de que, quando você está com ele, ele o faz sentir-se a pessoa mais importante. Apesar
do acesso que ele tinha aos presidentes, ele tratava as pessoas comuns com a mesma atenção. Eu admiro porque ele dá importância para todas as pessoas. Ele tem convicção de que, por baixo de tudo aquilo que nos difere uns dos outros, seja raça, etnia ou religião, o coração humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Houve 4 pessoas notáveis nas últimas décadas e só 2 continuam vivas. Ronald Reagan, João Paulo II, Nelson Mandela e o reverendo Dr. Billy Graham. Há muito tempo as pessoas perguntam quem substituirá Billy Graham. Meu pai já fez 3 conferências missionárias em Amsterdã, com muitos participantes. Cerca de 30 mil evangelistas do mundo todo participaram de treinamentos. E o meu pai dizia cada vez: estas são as pessoas que vão me substituir. Jesus said that there's rejoicing in heaven among the angels when one person comes to Christ. Et Jésus nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Before we can have world peace, we must have peace within our heart. Und bis wir Weltfrieden haben, müssen wir erst Frieden im eigenen Herzen haben. Come to the cross. Venha à cruz. And be saved. E seja salvo. And if there's one thing I want you to take from this great park when you leave here today, it's this: God loves you. Who is this unique person that comes across the pages of history? There are many of you that need Christ. You need to receive Him in your heart. You need to come to the cross to find forgiveness, to find a new life. Now, who put that little voice in your heart? Cine a pus aceea micuță voce în inima ta? God. Dumnezeu. Vimos que com a obediência de Billy Graham, muitas pessoas e grandes multidões puderam conhecer a Deus. E ainda assim, experimentar as maravilhas que Ele faz. Renunciar aos nossos planos de vida pode não ser uma tarefa fácil. Mas quando entendemos o que Deus tem para nós, o mais importante é servir. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar.